Olá, pessoal. Vamos para nossa aula de hoje? Então, nós estamos vendo hoje, pela terceira vez, ainda o gênero anúncio, certo? O gênero anúncio se enquadra entre os textos que fazem publicidade, propaganda, tá? Como nós já vimos lá na primeira aula sobre esse assunto. Na aula passada, nós vimos a linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, que são linguagens utilizadas nesse tipo de texto especificamente. Então, só para a gente relembrar, os textos publicitários, eles geralmente unem as duas linguagens, tá certo? Então, nós geralmente encontramos no texto publicitário a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ou seja, nós encontramos aquilo que é escrito ou falado, se for uma propaganda televisiva, por exemplo, e aquilo que é veiculado através de imagem. Pode ser uma fotografia, pode ser um desenho ou coisa do tipo, que é a linguagem não verbal, tá certo? Hoje nós vamos ver uma parte gramatical do texto publicitário, que é o modo verbal. Então, o modo verbal que nós veremos hoje é o modo imperativo, tá bom? Primeiro, então, nós vamos observar aqui algumas imagens de anúncios publicitários, tá bom? Primeira imagem: tome gelado neste verão. Nós temos aqui linguagem verbal e linguagem não verbal. Qual é a linguagem não verbal desse texto, desse anúncio? É a imagem de um copo de Toddy bem gelado, né? Então dá aquela sugestão para um dia quente. Você está lá andando na rua, num dia muito quente, você está suado e você vê uma placa com uma imagem assim. Mesmo que não tivesse nada escrito, ela estaria te sugerindo algo. Então, o publicitário aqui, ele usou a linguagem verbal para deixar de forma muito clara o que ele está te sugerindo. Tome gelado neste verão, certo? Observe aí, hoje nós vamos nos ater à linguagem verbal, porque é nela que nós vamos achar o modo imperativo, certo? Vamos para a próxima. Próximo anúncio, ele diz assim: mude sua atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Então, nós temos aí a linguagem não verbal, que é uma carroça, né? Uma latinha amassada, e nós temos do lado a linguagem verbal. Mude sua atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Vamos para a próxima. Beba Coca-Cola bem gelada. Preciso falar nada. Próxima. Pare, pense, recicle. Participe do projeto de reciclagem da Estácio. Você ganha, eu ganho e o mundo ganha. Próxima imagem aí. Então, nós temos, novamente, a imagem verbal, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E o que diz aí nesta placa? Não compre, adote. Então, tem imagem de dois pets e temos aí a linguagem verbal, dizendo o que deve se fazer e o que não se deve fazer. Então, observe que em todos esses anúncios nós temos a presença de verbos. E todos os verbos desses anúncios que eu separei especificamente indicam uma ação. Todos eles estão dizendo o que você deve fazer. Então, neste caso, o que tem a ver a nossa aula sobre modo imperativo com a publicidade, certo? E por que então nós utilizamos este modo? Vejam só, quando o publicitário diz tome gelado neste verão, que atitude ele espera que você vá tomar? O verbo que ele está utilizando aí é exatamente esse, tome, né? Então, esse verbo é o que indica o que o publicitário, ou seja, quem criou
a propaganda, quem criou a publicidade, deseja que você faça. Ele deseja que você tome Toddy gelado neste verão, certo? Neste caso aqui, o que o publicitário deseja que você faça? Que você mude de atitude e que você ajude pessoas a ganharem a vida. Nas letras menores, bem pequenininhas aí embaixo, tem uma explicação melhor do que essa publicidade está falando. Então, ela está falando sobre a importância de você separar o lixo reciclado, do lixo reciclável, perdão, do lixo orgânico, para que dessa forma os catadores tenham mais facilidade na hora de recolher e na hora de vender. Então, dessa maneira, você, mudando a sua atitude em relação ao lixo, você vai ajudar os catadores a mudarem de vida, tá certo? Próxima. Qual é a sugestão desse anúncio, pessoal? É quase uma ordem, né? Beba Coca-Cola, certo? Bem gelada. Então, aqui não precisa nem explicar muito, né? A ordem, a sugestão está logo de cara aí. Beba, tá certo? Neste caso, nós temos 3 verbos. Nós temos o verbo pare, pense, recicle, em letra menor, participe. Ou seja, o que é que essa publicidade deseja que você faça? Está estampado, certo? E que palavras aí nos mostram claramente o que se deseja? Os verbos. O verbo parar, pensar e reciclar. Mas note, eles estão em forma de comando, em modo de dizer o que você deve fazer, tá certo? Então, quando nós estamos diante disso, nós temos aí o modo imperativo. Os verbos nós já vimos. Então, se você ainda tem muita dificuldade, se você ainda está em dúvida, eu aconselho que você consulte o seu caderno na aula do dia 9/7. Foi quando nós retomamos a temática sobre os verbos. E você também pode assistir novamente a aula gravada desse dia, tá certo? Então, ela continua disponível nesse mesmo canal do YouTube, a aula do dia 9/7. Ela está falando sobre verbos, tá bom? E o que nós vamos ver hoje, então, é o modo verbal. Nós trabalhamos anteriormente 2 tempos verbais, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O tempo verbal indica quando as coisas acontecem. O modo verbal indica a forma como o sujeito se relaciona com a ação. Como assim? Então, quando eu utilizo o modo imperativo, eu tenho uma intenção de comunicação, tá certo? Para que serve esse modo? Então, qual é a intenção de alguém ao utilizar o modo imperativo? Então, vamos ver. Os verbos no modo imperativo podem indicar um pedido, um convite, uma ordem, sugestão, orientação, ou ele também pode nos ensinar algo, nos sugerir, né? No caso, como a gente já viu aí, a sugestão, ou nos persuadir. O que é persuadir? Convencer, tá? Acostumem-se com esta palavra que nós vamos usá-la muitas vezes. Então, por isso, ele é tão importante na publicidade. O modo imperativo é muito utilizado na publicidade porque justamente porque ele está dizendo o que fazer. Então vejamos alguns exemplos. Um pedido. Abra a janela, por favor. Então eu estou aí solicitando que alguém faça alguma coisa. O que eu quero que essa pessoa faça? Abra, certo? Então o verbo sempre vai indicar o que eu desejo no modo imperativo, o que eu desejo que o outro faça. Aí a intenção vai variar. Pode ser um pedido, pode ser um convite. Venha à festa hoje à noite. Eu estou mandando esta pessoa vir à festa? Não, eu estou convidando.
Agora, dependendo da circunstância, eu digo para alguém, saia já daí. Aí é uma ordem. Aí eu quero que isto seja obedecido, tá certo? Outro caso aí, em que nós usamos o modo imperativo. Quando estamos sugerindo algo. Então, doe sangue, né? Então, eu não posso obrigar as pessoas a fazerem isso. Então, eu posso convidar ou eu posso sugerir. E a orientação. Onde nós encontramos o modo imperativo em forma de orientação? Nós encontramos nos manuais de instrução, nas receitas culinárias, nas receitas médicas, bula, certo? Regras de jogo. Por quê? Porque quem escreve esses textos está dizendo o que deve ser feito. O médico escreveu a receita médica. Tome 2 comprimidos ao dia. O que o médico quer que você faça? Que você tome, certo? No manual de instrução, retire todos os parafusos. O que o fabricante está orientando você a fazer? A retirar. Essa é a intenção dele. Então, note, o que deve ser feito está sempre representado pelo verbo. E você e eu conseguimos perceber claramente qual é a palavra que está nos comandando, tá certo? Então, o modo imperativo é muito importante na publicidade porque quando escutamos um comando, nosso cérebro se prepara para executá-lo. Ou seja, quando você ouve uma palavra que diz o que deve ser feito, o seu cérebro, na mesma hora, se prepara para fazer aquilo. Olha que interessante. Então, como o modo imperativo é o modo verbal dos comandos, tendemos a obedecer a ele. Por isso, a propaganda usa esse modo verbal. Por quê? Porque ela quer que façamos exatamente o que ela sugere. Beba Coca-Cola, certo? Tome Toddy gelado neste verão. Não compre, adote. Perceberam? Ela está dizendo claramente o que ela deseja que você faça. E como o nosso cérebro se prepara prontamente para obedecer, por isso os publicitários utilizam os verbos no modo imperativo, tá bom? O modo imperativo pode ser utilizado de forma afirmativa, e aí nós chamamos isso de imperativo afirmativo. É quando nós estamos dizendo o que o outro deve fazer. O comando é para que algo seja feito. Ou nós podemos também utilizar o imperativo negativo. É quando o comando é para que o outro não faça, tá certo? Então, não deixe água parada, né? Nas campanhas, por exemplo, de combate à dengue, à zika, à chikungunya. Não desperdice água nas campanhas pela preservação, né? Da água, para que as pessoas não gastem desnecessariamente. O primeiro anúncio que nós tínhamos aqui, que abre a nossa aula de hoje, não fique em silêncio, tá certo? Ou seja, denuncie o racismo, porque é crime. E no caso deste exemplo, né? Não compre, não faça isso. Então, aí eu tenho imperativo negativo. A ordem, né? O comando é para que a pessoa não faça. E qual é o comando que tem aqui para que a pessoa faça? Adote, tá certo? Então, essa é a diferença do modo imperativo, afirmativo e negativo. O modo imperativo, pelo nome, pode sugerir sempre ordem. Então, quando você ouve um imperativo, dá a ideia de ordem, mas nem sempre, como nós vimos aí, tá bom? Então, imperativo é o nome do verbo, o verbo que diz o que deve ser feito, tá? Então, pessoal, resumindo, o que é o modo imperativo? É o modo que diz o que se deve ser feito ou o que não se deve ser feito.
tá certo? Agora, esse dizer o que deve ser feito ou não deve ser feito, ele pode ter diferentes intenções. Ele pode ter a intenção de aconselhar, pedir, convidar e também ordenar, dizer para que algo seja feito, ponto final, tá certo? Então, nós vimos que na publicidade, esse modo imperativo é muitíssimo utilizado, por quê? Porque a ideia da publicidade é sempre persuadir. Tenha isso sempre em mente. O anúncio, a campanha publicitária, a propaganda, tem a intenção sempre de convencer o seu interlocutor. Você que está vendo, você que está ouvindo, você que está assistindo a uma propaganda, a uma publicidade, saiba que quem criou aquela publicidade está procurando convencer você, certo? Então a publicidade tem essa intenção. Essa intenção persuasiva, ou seja, essa intenção de convencer, ela pode ser com relação a um produto, como é o caso que nós estamos vendo aí, da Coca-Cola e do Toddy. Essas ordens aqui, né, esses imperativos aqui, eles estão procurando convencer você de que você deve consumir esses produtos, certo? Já os outros anúncios que nós temos aqui estão procurando convencer você de abraçar uma causa. Então vejam aí, o primeiro anúncio que tem a placa de pare, a latinha que nós já vimos anteriormente, a moça dizendo para que você não fique em silêncio e denuncie o racismo. O outro anúnciozinho aí que nós vimos na aula, em aulas anteriores, convidando você a doar um brinquedo. Eles não estão levando você a consumir algo, a se apropriar de algo, mas eles querem convencer você de abraçar esta causa. A causa da reciclagem, a causa da seleção do lixo, a causa do diga não ao racismo, faça alguma coisa contra isso, a causa da doação de brinquedos. Então, a ideia da publicidade é fazer com que você seja convencido, tá certo? Nunca se esqueçam disso. A publicidade não é neutra. Ela não está só passando uma informação para você. Ela está convencendo você, tá certo? E por isso utilizamos então muitas vezes o modo imperativo. Como nós vimos, porque é o modo do comando, e o comando ativa o seu cérebro para fazer aquilo que está sendo dito, tá bom? Então, esse é o modo imperativo do verbo, tá? Espero que vocês tenham entendido bem e até a próxima aula.